Estamos de volta com o nosso programa Tudo Posso. Vamos falar de terceira idade. Assim como modificamos a casa quando nela moram recém-nascidos e crianças, também é necessário fazer algumas mudanças e adaptações para as casas em que vivem os idosos, com o objetivo de evitar quedas, escorregões e outros acidentes domésticos que podem trazer riscos para as pessoas de mais idade. E para dar dicas de adaptações para a casa com idosos, nós estamos recebendo a especialista em qualidade de vida na terceira idade da Senior Concierge, a Márcia Sena. Tudo bem? Boa tarde. Bom, como vai? Cândida. Olá, Márcia, boa tarde. Bem-vinda mais uma Rafael. vez. Obrigado pela presença aqui, né? Obrigada pelo convite. É muito comum ter acidente, não é? Muito. Principalmente depois de que idade? Depois dos 75 anos de idade, Tá. em geral. E outro dia eu estava lendo uma pesquisa de um dos hospitais, do Hospital Samaritano aqui em São Paulo, e eles dizem que, assim, 80% do caso de idosos que entram pelo pronto-socorro são quedas que ocorrem em casa. Aham. Outras coisas muito comuns de acontecerem em casa são os esbarrões, e como eles têm a pele mais fina, né, uma pele mais delicada, eles podem até se cortar, se machucar bastante. E também, além das quedas e dos esbarrões, as queimaduras. Então, é realmente muito importante ter esse olhar, ter essa avaliação da residência e planejar como é que você vai viver bem daqui até o final da sua vida. Coincidentemente, nesse final de semana, eu tive a avó de um amigo que precisou mudar, até porque ela morava sozinha num sobrado, né? Já também numa idade avançada, saúde não está lá, essas coisas, né? E aí acabou se mudando para uma casa térrea, somente térrea, né? E na frente, inclusive, da filha, porque ela não queria se mudar para a casa da filha. Então ela foi morar na Fez mesma bem, rua, fez na bem. casa da frente. E aí Que é a casinha dela, E tá esse meu amigo certo. estava contando, né, que na hora de montar a casa novamente, de readaptar a casa, todos os tapetes foram embora, né? Tomaram cuidado de... O banheiro é grande na hora de Tem escolher. empresa né? que faz isso? Tem Isso é empresa? importante. Tem Tem? sim. Tem Que empresa cuida que faz disso, isso. que faz essa reforma? A gente faz, por exemplo, no meu caso, a gente envia um profissional que é especialista nisso. É um terapeuta ocupacional gerontólogo. Então ele faz uma avaliação da residência e também uma avaliação desse idoso. Sim. Né? É importante você levar em consideração o que ele quer, o que ele gosta e adaptar isso para uma casa mais segura. Então, por exemplo, eles vão olhar se precisa de barras de segurança, em geral precisa. Corrimão nas escadas, se tiver escada, tem que ter dos dois lados, né? O ideal é que não tenha escada, né? O ideal é que não tenha. As casas térreas ou os apartamentos são melhores, realmente. Eles vão olhar desde do espaço, das aberturas das portas, e o banheiro, principalmente, e a cozinha. Tem itens que a gente não pensa. Então, a cozinha para o idoso, o ideal é que ela tenha uma luminosidade 3 vezes maior do que o que a gente precisa. Mas com um tipo de lâmpada que evita ofuscar também. Então, são detalhes que, tudo bem, a família pode tomar conta disso, mas o ideal é você ter um olhar profissional E para mesmo fazer essa assim, avaliação. tudo muito mais acessível. Tudo muito mais Na cozinha, acessível. para que ter armários altos, né? A ponto do Exatamente. idoso correr o risco de ter que subir numa cadeira, por exemplo, numa escada. escadinha. Que eles fazem. pra A minha pegar. mãe Eles fazem caiu. isso. Minha mãe caiu e torceu o tornozelo, aí foi um problema. Fez fisioterapia depois, foi complicado. A outra coisa interessante é que eles, conforme a idade vai passando, eles não percebem as modificações que estão acontecendo com eles e as limitações, que não podem mais fazer certas coisas, né? Então, realmente, eles sobem em banquinhos, eles descem as escadas sem segurar em nada, ou andam. A minha mãe, por exemplo, ela sofreu uma queda porque ela foi andar com uma tigela com água e outra tigela com a ração do cachorro. E a água deve ter derramado um pouco, ela escorregou, enfim. São essas coisas que eles não percebem. E outro detalhe importante os idosos, em geral, são muito apegados às coisas deles, aos móveis. Isso é verdade. Essa cristaleira esteve aqui nos últimos 40 anos. Por que eu vou movê-la? Você tem que ter esse olhar também, de realmente mover alguns objetos, porque a visão deles pode estar comprometida, a própria mobilidade. Então, é importante ter as vias de acesso muito bem desobstruídas, porque senão eles esbarram, eles tropeçam. Tudo isso. Desculpa. E às vezes, né, não é nem só mover um objeto, mas até abrir mão de alguns objetos que já não são mais necessários e se tornam até perigosos para os idosos. Mesinhas muito baixas ou de repente uma cama que já não funciona mais para aquele idoso. Tudo isso tem que ser pensado, né, Márcia? Tudo isso. Você tocou num ponto importante que são as camas. Muitas vezes as pessoas vão trocar as camas dos pais, né?
E hoje em dia se usa muito as camas com box, né? Aquela Isso. cama de colchão de mola, e em geral elas são muito altas. Então a altura da cama deve ter no máximo 50 centímetros, que permita que o idoso sente antes de se levantar para diminuir a chance de tontura e apoie os pés no chão. Então apoiando os pés no chão diminui essa sensação de tontura que eles podem ter. Você falando sobre a cama de boxe, eu lembro de uma ocasião, eu estava numa loja trocando a minha cama, por sinal, né? E tinha uma senhorinha com a filha comprando uma cama de solteiro para ela, para aquela senhora ali. E essa senhora foi provar a cama. E essas camas de boxe, geralmente também ela tem aquela rodinha, tem um rodízio embaixo. Na hora que essa senhora foi sentar, a cama andou. Se não fosse ali o funcionário da loja e a filha presente, Ela com cairia. certeza essa senhora teria caído. Eles conseguiram segurar ali. Então esse risco também na hora da escolha desse imóvel, mesmo que seja uma cama Exatamente. nova. É. Os idosos têm que começar a fazer essa modificação antes de sentir algum problema, não é? Não é isso? O ideal é esse. É esse, né? E como convencer? Porque, assim, muitas vezes eles acham que eles não são idosos, que eles não precisam. Uma coisa que eu sempre digo é que é importante nas famílias, o quanto antes eles terem uma conversa muito franca sobre tudo. Não só sobre as adaptações da casa, mas sobre a parte financeira. E como vai ser, mamãe, quando você não puder mais dirigir? Ou pai, como é que vai ser quando você não puder mais dirigir? O que a gente vai fazer? Quem leva para o quê? Ou tem alguma empresa que possa me auxiliar, que possa me estender um braço amigo aqui e me auxiliar nessa operação do dia a dia? Então tem tudo isso, quanto antes tiver essa conversa, melhor. Né? E existem profissionais para intermediar isso aí, até coaches e psicólogos que podem fazer essa aproximação para a família. Porque os idosos muitas vezes não aceitam isso, né? Não. É o caso dessa vozinha. Ela tinha a possibilidade de morar na casa da filha, mas ela falou, não quero continuar morando sozinha. Eu vou dar um Mas exemplo por um para lado é vocês. bom, né? Por um lado é bom ter independência, né? Cada vez mais. Nas últimas 2 décadas, triplicou o número de idosos que dizem, eu quero morar sozinho, no meu canto. Né? E eles dizem, não é por abandono da família, mas é porque eles veem que hoje em dia dá para se virar sozinho. Né? Outro dia minha mãe foi passar uns dias na minha casa e ela estranhava tudo, o barulho das crianças brincando ou brigando, ou a gente, né, dando orientações para eles. Ela falava, nossa, é tanto barulho. Então, assim, atrapalha a dinâmica deles também, né? Por isso que eles querem o canto deles. Vamos falar sobre iluminação, porque assim, a gente falou sobre a iluminação na cozinha, por exemplo, né? Que é uma iluminação 3 vezes maior do que a gente precisa. Isso. Mas, por exemplo, no quarto, né? Muitas vezes é preciso até modificar o design do quarto ali, onde está a cama, por exemplo, para deixar até mais próximo de uma tomada. Não seria importante isso? Isso, exatamente. Para estar próximo da tomada. Então, mesinha de cabeceira, o ideal é que ela seja 10 centímetros mais alta do que a cama. E se você tiver um abajur que seja de suporte, assim, que vai ficar sobre essa mesinha, que ele seja fixado de alguma forma, né? E que não tenha fios aparentes. Para não ficar... Tá aí? Olha, Não. nós temos até algumas fotos agora, embora sejam fotos de banheiro, tem uma que compara o antes e o depois. Ali eu percebo, a gente pode ver aí? Volta pra gente uma, por favor. Eu gostaria de voltar tá. aquela do banheiro. É possível? Deixa eu ver se dá. Peraí, Olha, a gente vai voltar, a nossa colocar, produção vai voltar ali, porque ali eu percebi que tem um box. Né? Isso. Qual que é o risco de um box, por exemplo, Márcia? Aquele ali, por exemplo, é um box bastante frágil, aqueles de antigamente, Tá. De plástico e tudo. Tem Quer uma dizer, se um banheira ali. idoso... Se um parece uma idoso... banheira. esse negócio de ficar pulando banheira também é Exatamente. problema para o idoso. Se ele se apoiasse nesse box, ele cedesse, era um acidente terrível, né? Então, no depois, a gente pode observar que existe um box de vidro que é temperado, que não, em teoria não quebra, é de correr. E se for um box de abrir, com a porta que abre e fecha, que ela abra para fora. Tá. Porque se ela abrir para dentro, ele cair e ele cair na frente da porta, você não consegue abrir e acessá-lo, né? Aí a gente já vê que tem uma série de barras de segurança, barras de apoio, isso é muito importante. Em alguns casos, se instala até cadeiras higiênicas no banheiro, que ela pode ser fixada na parede, e tem algumas que são móveis, né? Mas o ideal é que elas tenham travas também, para não escorregar. Vamos ver a próxima foto? Acho que o tamanho do banheiro também vai implicar, né, Márcia? De alguma forma, né? Principalmente se a pessoa usar andador ou cadeira de rodas, né? Então, realmente, o banheiro tem que ser espaçoso, se possível. Aí. Esse é muito interessante, que
iluminação e essas luzes que se acendem automaticamente, sensores de presença. Então, isso é importante à noite. A segunda maior causa de quedas na casa é no trajeto entre o quarto e o banheiro de madrugada. Eles levantam no escuro, meio tontos, não tem luz, e aí eles acabam caindo. Então, essa é uma alternativa muito boa. Essa foto contempla o que nós abordamos anteriormente, de você mudar o design do quarto, de ter uma tomada próximo da mão da pessoa, né, do próprio idoso, justamente, né? Mas aí acende automático. Nesse caso, acende automático, isso é verdade. Isso aqui é no caminho para a cozinha, é isso ou não? Em algum corredor, a importância de você ter corrimão dos dois lados, né? Quanto principalmente mais nesse apoio, piso aí, né? Que é um piso escorregadio. Que parece que é escorregadio, exatamente. O ideal são os pisos antiderrapantes. E o tapete? Tapete, grande vilão, né? Então, assim, é a primeira coisa que a gente diz, né? Eles têm que desapegar desse tapete, né? Desses tapetes, de qualquer jeito. A não ser que eles possam ser fixados no chão, até com pregos, por exemplo. Aliás, eu percebi que em todas as fotos que nós estamos mostrando, o tapete já não existe. Pelo menos nessas aí, o ideal é não ter o tapete. O ideal é não ter o tapete. Agora, tudo isso também é um processo de adaptação, né? Há um custo para isso também. Né? Mas é melhor prevenir de uma certa forma do que você ter que gastar depois no futuro. Exatamente. Não seria isso, Márcia? É exatamente isso, porque depois, se ele cai, quebra o fêmur, a recuperação é difícil, é dura, e depois assim, ele vai ficar ou, por exemplo, com problemas de mobilidade, talvez numa cadeira de roda, ou vai precisar de enfermagem 24 horas. Isso é muito mais custoso do que você evitar. Isso é um exemplo de lavanderia muito interessante, que tudo é baixo, tudo é mais baixo ao alcance da mão. As prateleiras são baixas, gavetas, com puxadores que também servem como apoio. Então, tem que ser tudo muito prático. Isso é bem interessante. Interessante também, mesmo. Realmente é o deixar ao alcance das mãos. Né? Isso. E os fios? Os fios têm que estar escondidos. Tem que estar escondidos, né? Por então, quê? porque eles podem tropeçar. Ah, tá. Aí é um exemplo de sala que a porta é bem ampla, então a gente vê que tem uma cadeira de rodas, então tem espaço para se movimentar. O ideal é que os móveis sejam mais arredondados, né? Não tenham quinas, não tenham quinas vivas para eles não esbarrarem. É que nem para criança, né? É assim. E na verdade hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão construindo muito casas com design universal, eles dizem. Você pode morar desde bebê até o idoso. Então, ela já vem com uma série de proteções, uma série de itens de segurança justamente para isso, para facilitar a vida de todo mundo. De alguma forma, o idoso também é treinado para essa nova realidade? Sim. Sim, esse profissional que vai fazer essa avaliação, que é o terapeuta ocupacional gerontólogo, ele faz uma avaliação da residência e também do idoso. E depois ele dá uma orientação para a família inteira. Então, assim, do que o idoso deve ficar preocupado, dele não andar correndo riscos, né? Então, carregando coisas nas mãos, sem se segurar. Até, por exemplo, em algum momento começar a usar uma bengala. Né? Uma coisa que se discute muito no Brasil é que o brasileiro, principalmente o idoso brasileiro, ele é bastante resistente a esses itens que são ligados ao envelhecimento. Então, é a bengala, o andador, é o aparelho auditivo. Os óculos, eles até aceitam, porque todo mundo usa óculos, né? A criança usa óculos e tal, então não parece tão idoso ou velho. Né? Eles não querem parecer velhos. Entendi. Bom, atenção aos desníveis, a gente já falou isso. Mantenha uma boa iluminação na casa. Deixe todos os produtos do dia a dia à mão, porque eles podem cair, subir e cair, né? Tem mais os tapetes antiderrapantes e barras de proteção. Né? Isso que a gente já falou também. Exatamente. E você falou que em prego tem que colocar o tapete? Que tem gente que não quer tirar o tapete da sala, né? O ideal é que se tire, mas se não, que sejam fixados até com pregos. Para ele realmente não... Porque aquele antiderrapante que tem embaixo do tapete, eu já caí várias vezes. Exatamente. Já caí várias vezes. Ele não segura tanto. Não segura, é isso aí. Ainda mais se de repente, de acordo com o piso que você tem. Se você é piso de madeira, por exemplo, se você passa uma cera para dar um brilho, alguma coisa assim, aí... por mais que você coloque o tapete de repente por cima, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Aliás, os produtos que você utiliza na limpeza também são importantes, né? De você não utilizar esses produtos que façam com que o piso fique muito liso. Se for um piso... O ideal é que não seja, por exemplo, porcelanato, né? Ou mármore, essas coisas escorregam muito, né? Então, o carpete é bom? O carpete é bom, mas também é um limitante, porque a pessoa pode tropeçar no carpete e também cair, quebrar um osso, né?
E depende também da locomoção, né? Da locomoção, né? Da possibilidade desse idoso. Né? Se ele já tem dificuldade de se locomover, precisa de bengala, precisa de andador, ou até mesmo cadeira de rodas, o carpete impede esse deslize, esse andar, esse caminhar. É verdade. E a gente tá vendo uma foto aí com a cadeira de rodas justamente, mas daí tem um tapete, né? Aí tem um tapete. Que é um tapete grande, que não dá para escorregar muito também, né? São todas imagens, né, que ilustram muito bem essa conversa que nós estamos hoje tendo com a Márcia, né? São dicas que você pode adaptar na casa do papai, na casa da mamãe, na sua própria casa, inclusive, para evitar que acidentes aconteçam, né? É a prevenção. A gente fala muito sobre medicina preventiva, né? Isso. Mas justamente o assunto agora também acaba casando, né? Com essa medicina, com esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Porque a população está envelhecendo e o brasileiro tem que realmente se habituar a pensar nisso, né? A gente planeja muito a vida dos nossos filhos, a nossa vida, como nós queremos envelhecer, mas a gente não planeja como é que os nossos pais vão envelhecer, porque isso tem um impacto na gente também, né? Tá. O principal erro que você destaca seria o tapete mesmo, Márcia, seria isso? Seria o tapete e a falta de corrimãos e barras de apoio. Mas eu teria que colocar corrimão, por exemplo, na casa inteira, você acha ou não? Então, depende da casa e da... No banheiro, com certeza. No banheiro, sim. E daí tem alturas específicas. Então, ao lado do vaso sanitário, 30 centímetros acima do tampo do vaso sanitário. Então, tem toda uma adequação que pode ser feita e não é tão caro. Todo mundo imagina, meu Deus, vou ter que reformar a casa. A grande preocupação é com o custo, né, Márcia? A avaliação não é tão cara e essas adaptações já são mais corriqueiras. Então, não Quanto é custa tão uma fácil. avaliação dessa? Só para uma ideia, assim, que eu não tenho a mínima ideia. Então, na minha empresa, nós fazemos essa avaliação por R$355. Não é caro. Não é caro, vale a pena. Vale a pena. Porque isso gera, assim, várias orientações para a família, para aquele idoso, inclusive de alimentação até. Essa pessoa, esse profissional vai lá, ele tem um olhar 360 graus sobre esse idoso e onde ele mora. Então, eu acho que vale muito a pena. Nessa avaliação, vocês costumam perguntar o que esse idoso gosta de fazer, se ele ainda cozinha, se ele ainda lava, se ainda passa, por exemplo. Saber o que ele faz para ver o movimento dele na casa, Exatamente. né? Esse profissional vai com um questionário bastante amplo, fica em torno de 1h30 com a pessoa. A gente orienta que os familiares também estejam juntos. Lá, né? Então, é muito importante. Eu acho que, assim, essa avaliação, na verdade, assim, eu tive a ideia, quando eu estava começando a pesquisar sobre o envelhecimento, aprender sobre qualidade de vida na terceira idade, a minha mãe caiu da escada, rolou a escada abaixo. Então, foi quando eu comecei, falei, nossa, rapidamente eu tenho que providenciar todas essas alterações na casa dela. E, de alguma forma, nos meus serviços, eu disponibilizar isso para os clientes, né? Para que eles realmente... você começa do zero com uma avaliação e você começa bem, né? Então, todos os nossos planos, a pessoa ganha grátis essa avaliação, ela pode contratar separadamente, avulsa, ou ela ganha quando ela contrata um plano, né? Então, eu acho que é fundamental. O que mais que a pessoa pode achar no seu site? Ela pode achar todos os nossos serviços que nós temos, desde psicoterapia em casa, fisioterapia, odontologia em casa, uma série de profissionais à disposição, como os profissionais financeiros para ajudar nesse planejamento financeiro, advogados para ajudar nas questões de herança e outros serviços que nós temos também. Agora, Márcia, só uma perguntinha para terminar. O idoso está em casa, a casa foi completamente adaptada para essa situação, para essa nova realidade, mas o tombo aconteceu, ele está sozinho. Você tem uma solução para isso, não tem? Exatamente. Tem outros itens também que ajudam a fechar esse assunto de segurança, né? Então, por exemplo, minha mãe também ela usa um pingente com botão de emergência. E um relógio também. Também tem um relógio. Aliás, tem até um celular com botão de emergência que pode usar fora de casa. Então, sentiu mal, Mas é bom estar com eles, né? Assim, no corpo. Exatamente, porque caiu, sentiu mal, ele aperta aquilo aciona uma central de teleatendimento 24 horas. Essa central já tem um plano de ação para seguir. Eu vou ligar para a Márcia, eu vou ligar para a irmã da Márcia, eu vou ligar para o médico da família. Tem o serviço de ambulância, se quiser, já acopla o serviço de ambulância. Então, tem todo um plano de ação. Por quê? Porque é fundamental que esse idoso seja atendido o quanto antes, dentro de 1 hora de preferência. Então, por exemplo, um idoso que quebrou o fêmur, caiu e ficou 8 horas, até 8 horas para ser atendido, ele tem 45% de chance de morrer. Enquanto que se ele for atendido em 1 hora,
isso decai para 3%. Então, realmente faz diferença, né? E mais pessoas têm a chave dessa casa, né? Isso é fundamental, porque Quantos também a dificuldade para casos- entrar seria complicado. Quantos casos a gente não ouve de idosos que ficaram lá caídos Horas e horas e horas. horas, É. até um vizinho tocar, Ou um familiar da falta. Até ou o Exatamente, zelador é isso mesmo. ligar e tal. A gente ouve vários casos que acontecem. Márcia Sena, muito obrigado, valeu Obrigada, pelas querida. dicas. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente falar dessas coisas tão importantes para os nossos idosos. E fala como que a pessoa entra no site. www.seniorconcierge.com.br. Tá Perfeito. bom. Obrigado, Ótimo. Márcia. Obrigado. Obrigada a vocês. Bom, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre transtornos de ansiedade. A psicóloga Sandra Almeida já está com a gente e vamos bater um papo sobre isso. Você é ansioso? Olha, as mãos estão transpirando aqui. Será que isso é ansiedade? Daqui a pouquinho a gente descobre.